Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um fluxo de caixa e olha só que maneiro, você vai poder listar todas as entradas e saídas que aconteceram na sua casa, na sua empresa e você vai poder ter uma noção geral ali de total de entradas, total de saídas, qual foi o saldo que você ficou, pode filtrar por mês e entender mês a mês como que cada mês foi, se foi positivo, se foi negativo. E além disso você vai aprender vários recursos do Excel, como formatações, lista suspensa, função, segmentação de dados, uma aula muito rica e sem enrolação, vamos começar agora. Vamos lá galera, e partindo da ideia que o fluxo de caixa ele é um controle para poder te ajudar a entender tudo que está entrando e saindo, né, na sua gestão financeira, de repente na sua casa ou na sua empresa, a gente vai colocar aqui várias linhas de entradas e saídas que vão acontecendo. Então eu vou colocar aqui algumas colunas que vão nos ajudar a identificar cada item, né, desse nosso diário. O controle de fluxo de caixa, não, o fluxo de caixa é um diário. Então a gente vai colocar as colunas necessárias para a gente fazer o nosso controle. Tem várias maneiras de fazer, tem várias formas até mais complexas, mas aqui vamos no mais simples. Então eu vou colocar aqui, ó, data, tá bom? Pra gente identificando, né, quando que entrou. Eu vou colocar a descrição pra gente falar, né, o que foi, se foi um aluguel, uma conta de luz, alguma coisa do tipo. Aqui eu vou colocar o valor, tá bom? E por último, galera, eu vou colocar aqui tipo, porque a ideia é que a gente defina se aquela linha foi uma entrada ou foi uma saída, tá bom? E é prudente que você inicie um fluxo de caixa colocando o saldo anterior. Inclusive aqui no final, ó, eu vou colocar o saldo, porque em cada linha a gente vai saber como que está o nosso saldo até aquele momento. Então, é importante que você inicie colocando o saldo anterior. Então, se a gente vai fazer aqui um controle para 2024, é legal você ver qual que foi o seu saldo final de 2023 e colocar aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar logo no dia 1º de janeiro, tá? E aí eu já vou deixar toda essa coluna aqui formatada, olha lá em cima, ó, em número, eu vou colocar data abreviada, tá? Para poder enxergar bem dia, mês e ano. A descrição eu vou colocar aqui nessa primeira, saldo anterior, tá bom? Maiúsculo, minúsculo, você bota do jeito que você quiser aí. Aí vamos supor que a gente terminou, né, o ano ali com, sei lá, 10 mil reais. Bom, 10 mil reais. Essa coluna eu já vou deixar formatada aqui, ó, como contábil, tá? E aí parece que deu erro, mas não deu, ela só ficou um pouco apertada ali para o número. E o valor contábil ele deixa aqui o cifrão, né, separado bem, né, da moeda. Eu também vou deixar aqui, galera, sem casa decimal, tá? Só para ficar mais organizado o número. Legal. O saldo anterior, ele é positivo, né? Ele é uma entrada, então eu vou colocar aqui entrada. E aí eu já quero chamar a sua atenção aqui para o tipo. Por quê? Ao longo do nosso controle, da construção do fluxo de caixa, aqui no tipo eu só quero duas coisas, entradas e saídas, tá? Então, em algum momento eu posso colocar aqui entrada. Aí depois, de repente, eu erro e boto assim, ó, entrada, entrado, né? Entrada. Aí eu vou botar saída, aí depois eu boto saídas. Então, para evitar, né, que a gente fique despadronizado, eu vou colocar aqui uma lista suspensa dentro dessa célula. E olha como é simples de fazer isso. A ideia é que eu coloque um botãozinho ali dentro que eu escolha, entrada ou saída. Então você clica na célula, vai lá em cima, em dados, e aqui ó, em ferramentas de dados, você tem essa opção aqui, de validação de dados. Clica nesse botãozinho e vai abrir essa caixinha. Nesse momento ele está permitindo qualquer valor dentro daquela célula. A gente vai alterar para quê? Para lista. E aqui na fonte você define quais são os elementos da sua lista. Então, como eu quero que apareça entrada ou saída, eu vou colocar aqui, ó, entrada, ponto e vírgula, saída. Se eu quisesse outras opções, ponto e vírgula, a próxima opção, ponto e vírgula, a próxima e assim por diante, tá? Então, dou um OK. Olha só que legal. Quando eu clico na célula, ele já deixou ali aquele filtro, né? Uma caixinha ali de seleção e eu posso escolher entrada ou saída, tá? O saldo anterior ele é uma entrada e eu vou deixar aqui entrada. E aqui no saldo, a gente vai ter que colocar uma conta que já já eu vou te explicar. Para isso eu quero ter mais uma linha para a gente poder fazer algumas considerações aqui. Então beleza, eu comecei ali com 10 mil reais e aí já no dia 1º eu precisei pagar uma conta de luz. Então eu vou colocar aqui, ó, dia 1º também. Perceba que só do digitar 1/1 e dou um Enter, ele já entende que é 1/1 do ano vigente que você está ali. Eu estou gravando esse vídeo em 2024, então ele já entende que é 1/1 de 2024. Se eu quisesse colocar alguma coisa do ano passado, aí eu teria que colocar, por exemplo, 1/1/23, dou um Enter, ele já entende que é do ano passado, tá bom? Vou voltar aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, conta de luz. Conta de luz.
E a minha conta de luz que eu comecei ali pagando, sei lá, eu paguei R$250 de luz, tá? A conta de luz, ela é uma saída, legal? Mas perceba que aqui, ó, ele não desceu. Não desceu a minha lista suspensa, tá? Então, ó, eu vou copiar a célula de cima, colar aqui embaixo, só para ele descer. E aqui eu vou colocar saída. Isso aqui é chato, a gente tem que fazer sempre. Então, já já a gente vai solucionar esse problema, tá bom? Vamos seguir aqui no saldo. O saldo é o seguinte. Se é a primeira linha do meu controle, uma vez que eu estou começando o meu controle sempre com o saldo anterior, eu quero que nessa primeira linha ele repita o valor do saldo. Simples assim. Aqui embaixo, nessa linha, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o valor de cima e subtrair a saída. Beleza? Então, ó, vamos construir o raciocínio. Igual a célula de cima menos a saída. Então, naquele momento agora, né, a partir desse momento, meu saldo é de 9.750. Só que amanhã, ou daqui a pouco, vai entrar aqui uma entrada. Quando for entrada, ele não pode subtrair, ele tem que somar. Então, a gente precisa colocar uma função aqui que resolva isso pra gente. Que quando for uma entrada, ele soma, quando for uma saída, ele subtrai. E outra, a primeira linha, ele precisa sempre repetir o valor que está aqui. Então, como que a gente vai deixar isso aqui automatizado? Como que eu resolvo tudo isso? Preste atenção. Vai ter outras aulas aqui no meu canal, né, falando só sobre a função que a gente vai utilizar agora. Aqui eu vou fazer o passo a passo, você executa junto comigo e de repente eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo, um card aqui em cima, com alguma aula que eu tenha sobre a função se, tá? Porque é ela que a gente vai utilizar agora, para você entender um pouco mais sobre a função de uma maneira geral, tá? Então você vai colocar aqui, ó, a função se, então igual se, abre parênteses. Agora ele vai te pedir um teste lógico. A primeira avaliação que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Pensa comigo, se a célula de cima, se a célula que está acima da minha célula for a palavra saldo, eu quero que ele simplesmente repita o valor que está aqui. Então, ó, se, cliquei aqui na célula F4, for igual, e eu vou abrir aspas, saldo, ou seja, se essa célula for igual à palavra saldo, ponto e vírgula, então, o que eu quero que ele faça? Aqui, ó, valor se verdadeiro é quando isso aqui acontecer. Então, quando for saldo, eu quero que ele repita o valor dessa célula. Então, eu clico ali no valor. Legal? Ponto e vírgula. Agora ele vem o valor se falso. O que é o valor se falso? Tá, beleza. Se é saldo, eu vou repetir. E quando não for saldo, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu preciso fazer uma avaliação, que é o seguinte. Se for entrada, eu preciso que ele pegue o valor do saldo, o valor que está na célula de cima, e some com o valor que está entrando naquela linha. E quando não for entrada, quando for uma saída, eu quero que ele subtraia do valor que está ali em cima. Eu vou fechar parênteses aqui, ó, só para você entender uma coisa. Quando eu jogo aqui para baixo, ó, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Ele deu falso. Por que deu falso? Porque eu fiz a minha avaliação, né? A célula desceu, então as referências desceram. E o que ele está avaliando? Pô, essa célula de cima aqui, ela não é saldo. Se ela fosse, eu deveria repetir o valor que está aqui, mas já que não é, então é falso. Então o que tem que acontecer quando for falso? Então eu quero que ele pegue a célula de cima, né, e analise. Bem, se o tipo for entrada, soma, se for saída, subtrai. Então, o que eu vou construir aqui na célula de cima ainda, tá? Vamos construir nosso raciocínio. Ponto e vírgula. Vou voltar para onde eu estava. Então, se não for saldo, o que eu quero que ele faça? Se, abro parênteses, eu abro um novo se. E vai ser o seguinte, se a palavra que estiver nessa célula for igual, olha só, entre aspas, entrada, fecha aspas, ponto e vírgula, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele pegue o valor da célula de cima, mais o valor daquela entrada. Ponto e vírgula, e quando não for? E quando não for entrada, o que eu quero que ele faça? Bem, quando não for entrada, é uma saída. Então, nesse caso, eu pego o valor da célula de cima, menos, e clico no valor daquela linha. Então, ó, fazendo a leitura da função, olha, se essa célula aqui de cima for igual à palavra saldo, então significa que você tem que replicar o valor que está aqui, porque ela é a primeira linha, e nesse caso tem que entrar o valor do saldo anterior. Ponto e vírgula. E quando não for, eu preciso avaliar. Se for igual à entrada, o tipo, então eu pego o saldo e somo com o valor.
quando não for igual a entrada, eu quero pegar o saldo e subtrair, legal? Você vai fechar parênteses 2 vezes. E aqui a gente tem, ó, de maneira automática tudo o que tem que acontecer. Então vamos lá, eu vou colocar aqui lá no dia 2, 2/1, eu tive uma nova entrada, sei lá, vou colocar aqui, ó, salário, tá bom? E entrou um salário aí de, sei lá, R$3.000. O salário, se ele tá entrando, ele é uma entrada, tá? Eu ainda tô com problema de ter que ficar copiando a célula de cima, porque a minha lista não desce, tá? Então, ó, vou copiar ali uma entrada, ele veio para cá já com as opções, entrada mesmo que eu quero, e eu preciso descer essa função, ó. Então, nesse momento, o meu saldo é de 12.750. Tá? Só que, pô, eu vou ter que ficar fazendo isso toda hora? Não, né? A gente vai colocar um recurso aqui do Excel e vai permitir que a gente só coloque a linha e ele já vai calculando. E qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora? Você vai dar um like no vídeo. Beleza? Se você não deu uma curtida nesse vídeo até agora, você vai dar uma curtida, vai se inscrever nesse canal para você não ficar de fora de outros vídeos tão legais quanto esse, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, galera? Você vai clicar em qualquer lugar, né, dessa tabelinha que a gente está construindo e vai lá em cima em inserir e vai botar aqui uma tabela, inserir tabela, tá? E ele vai te dar essa caixinha, você vai manter marcado aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos e vai dar um OK. E aí ele deixa nesse formato aqui que é bem legal. Aqui em cima, ó, você percebe que quando eu clico, né, nessa área, né, lá em cima, ó, design da tabela, você pode escolher, né? Pode escolher um modelo, um layout de tabela. Eu vou selecionar aquele segundo lá de cima, tá bom? Então eu vou seguir com isso aqui. Agora a gente tem a possibilidade de inserir novas informações e tudo vai ser calculado automaticamente. Por exemplo, no dia 2/1, ó, vou dar um Enter. Opa, ó, já desceu calculando. Aqui no dia 2 eu precisei pagar a internet. E eu paguei R$200 de internet também, tá? Sei lá. A internet é uma saída. Olha que a caixinha já desceu. Eu vou mudar aqui para saída. E ele já tá deixando o cálculo pronto aqui, tá bom? Então já tá mais ou menos automático aqui, né, o nosso controle. Então eu consigo entender, né, o que tá entrando, o que tá saindo e vou sempre enxergando o saldo até aquele momento ali, tá? Agora a gente vai trazer a gente vai complementar as informações para esse controle ficar mais interessante. Do jeito que está aqui, talvez já resolva o problema de muita gente, mas eu quero trazer recursos adicionais, legal? Então se liga aí. Eu vou acrescentar novas colunas trazendo outros tipos de cálculos que vão servir para o que a gente vai construir agora. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é ter uma referência de mês. Imagina, pô, a gente quer ver ali, eu quero ver, né, o total, eu quero ver tudo que está sendo acumulado, mas eu quero talvez olhar mês a mês. Se eu filtro fevereiro, quanto eu tive de entrada, quanto eu tive de saída naquele mês, qual que foi o meu saldo pensando só naquele mês. Então aqui eu vou colocar uma referência de mês. E vai fazer o quê? Vai pegar o mês dessa data. Para trazer o mês dessa data, galera, a gente vai utilizar uma função que se chama texto. Então você vai colocar igual texto, tá bom? Abre parênteses, aí você vai clicar na célula da data, e aí olha só, perceba que quando eu cliquei ali, ele falou @data. Antes, quando eu clicava, ele me falava célula B5, agora não, ele está dando @data porque essa é a configuração desse formato de tabela e tá tudo bem, não tem nada de errado, normal, tá? Então, ó, texto, clica lá na célula da data, ponto e vírgula, e você define o formato do texto. Para trazer o mês do jeito que eu quero trazer uma abreviação do mês, né? As 3 primeiras letras. Então você vai abrir aspas e vai colocar MMM, fecha aspas e fecha o parênteses. Então aqui a gente vai ter o nosso mês abreviado. Se eu colocar alguma coisa de fevereiro, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, no dia 1/2, ó, ele já traz para cá o mês de fevereiro. Aí eu completaria com as informações, tá bom? Vou tirar essa linha aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ponto e vírgula, vou selecionar a linha, né? E excluir, porque eu não quero mexer com isso aqui agora. Só para você entender a função. E como eu tô dentro do formato de tabela, ele já automaticamente replica para todo mundo. Gente, formato de tabela é vida, tá? E aí eu quero complementar ainda um pouco mais essa informação, que é o seguinte, eu quero que a primeira letra fique maiúsculo, só para ficar bonitinho, uma frescurinha, tá? O que a gente vai fazer? Pode dar 2 cliques na célula, eu faço sempre na primeira, que aí ele vai replicando, né?
Antes do texto e depois do igual, eu vou inserir uma outra função aqui dentro, que é a função pri ponto maiúscula. Tá vendo que ela já aparece? Ah, Gesi, putz, eu queria... já tô vendo ali, tem como ele terminar de preencher para mim? Tem. É só você posicionar, eu tô usando o cursor do teclado, as teclas direcionais. Você posiciona em cima da que você quer e dá um tab. Então olha só, ele termina de escrever e já abre parênteses. E agora, Gesi, o que eu faço? Não vai mexer em nada, só vai lá no final da função e vai fechar parênteses. Só isso, pri maiúscula, deixa a primeira letra maiúscula, tá aqui, bonitinho, resolvido. Legal? Então eu já tenho a possibilidade de vir aqui e filtrar o mês que eu quero. E eu vou acrescentar mais algumas colunas aqui e você já vai entender o porquê. A primeira delas, eu quero, galera, ter um local onde eu consiga selecionar tudo e ele já me dá conta do saldo. Como assim, Gesi? Olha só. Quando eu seleciono toda essa coluna aqui, ó, quando eu pego essa coluna do valor total, né, dos valores que estão sendo inseridos, olha lá embaixo. Aqui embaixo, ó, eu já consigo ver a soma. Só que olha só, tá dando 13.450 e o meu saldo é de 12.000. Por quê? Porque aqui eu não estou considerando o que é negativo ou positivo, né? Se eu seleciono, eu vou somar tudo, só que na realidade existem coisas que são debitadas ali. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de geral, tá? Já já vocês vão entender por quê. Vou colocar uma nova coluna aqui. Perceba, acrescentei a coluna, ele já deixou formatada bonitinho, por causa do formato de tabela. E aqui, meus amigos, vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar novamente a função se, igual se, abro parênteses. Se essa entrada, se essa célula, né, se o tipo for igual a entrada, entre aspas, tá? Ponto e vírgula, eu quero que ele repita o valor, legal? Que é aquele valor ali. Agora, ponto e vírgula, quando não for entrada, eu quero que ele pegue aquele valor e multiplique vezes menos 1. O que vai acontecer? Eu estou falando o seguinte, quando for entrada, traz aquele número e quando não for, traga o número negativo. Então, vezes menos 1, asterisco menos 1, fecha. Então, o que vai acontecer? Olha só, vou formatar isso aqui também como contábil, sem casas decimais, né? Então, olha só que interessante, ele deixa o que é saída negativo. Então, se eu seleciono todo mundo aqui, lá embaixo, ó, o Excel já faz a soma e ele vai tirando o que é positivo e o que é negativo ali, né? E vai ficar sempre igual à minha última linha do saldo, tá bom? Então eu posso acrescentar aqui em cima alguns cálculos que vão ser calculando o valor dessa coluna aqui, tá? E aí eu vou inserir mais duas colunas. Em uma coluna eu vou colocar somente saída e na outra eu vou colocar somente entrada. Para que isso? Nessa coluna de saída, o que eu quero? Eu quero que ele só mostre aqui para mim valores de saída. O valor da entrada eu não quero que apareça. E aqui na entrada, eu quero que ele coloque somente as entradas. As saídas não vão aparecer. Então, como que a gente vai calcular isso? Ó? Na saída, eu vou colocar igual se aqui no tipo for igual entrada, mais ou menos como eu estava fazendo, ponto e vírgula. O que eu quero que aconteça? Como eu estou olhando só as saídas, quando tiver a palavra entrada, eu quero que ele deixe em branco. Então, eu vou abrir e fechar aspas. Ficou em branco, ponto e vírgula. Agora, eu falo o seguinte, beleza, e quando não for entrada, significa que é saída. Aí eu vou pegar o valor vezes menos 1 e fecho. Então, ó, quando tem entrada fica em branco, quando tem o valor, quando não é entrada, ele multiplica por menos 1. Aqui eu estou vendo as saídas. E para ver somente as entradas, vai ser algo parecido. Se, clico naquele tipo, se for igual a entrada, ponto e vírgula, eu quero que repita o valor, que a entrada é positivo, já está positivo, ponto e vírgula. E quando não for entrada, eu quero que ele deixe em branco. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma coluna que, ao selecionar, olha lá embaixo, a soma já me dá o total, que é o geral. Se eu seleciono essa coluna, lá embaixo ele vai me dar o somatório das saídas. E quando eu pego essa aqui especificamente, lá embaixo ele vai me dar o somatório das entradas. E era isso que eu queria, tá? Vou formatar aqui tudo como moeda, como contábil, né? Deixar sem casas decimais. E agora aqui em cima eu vou inserir algumas linhas aqui, ó. Então vou clicar ali na linha inteira, vou dar um
Ctrl mais, né, para poder inserir colunas, ou então clicar com o botão direito e inserir, que ele insere a linha. Coluna não, desculpa, insere linha. E aqui em cima eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou escrever aqui, ó, entradas, embaixo saídas e embaixo saldo, tá? Então aqui em cima, galera, a gente vai poder fazer uma análise de tudo que a gente tem. O total de entradas, o total de saída e o saldo geral no final das contas. E tem que bater com a última linha, né? Já que sempre aqui no final ele vem considerando tudo, né? Todas as contas que entraram, esse saldo ele tem que ser igual a essa linha aqui. Então, ó, para calcular as entradas, a gente pode utilizar a função soma, tá bom? Que tem no meu curso básico de Excel, tá aqui no YouTube. Tem um curso básico de Excel para você aqui no YouTube. Lá eu falo da função soma. Só que aqui eu não vou usar a função soma, eu vou usar uma outra função que se chama subtotal. E já já você vai entender qual que é a diferença dela. Eu vou colocar aqui, ó, igual subtotal. Já está selecionado aqui, eu quero, eu dou um tab, beleza? Chegou aqui, galera, a gente vai escolher a operação. Eu vou fazer uma operação de soma, porque eu vou estar somando valores. Então, ó, tá vendo que soma ali é o número 9? Então você pode dar 2 cliques ali, ou então só digitar 9, tá? 9. Ponto e vírgula. Agora você vai selecionar um intervalo. Tem várias formas de você fazer isso. Qual que é a minha favorita? Eu vou fazer o total de entradas, né? Vai ser essa última coluna que eu coloquei. Eu vou clicar em qualquer célula e dar um Ctrl espaço. Ctrl espaço seleciona a coluna inteira. Quando você faz isso, ó, Ctrl espaço aqui na coluna L, ele seleciona literalmente a coluna inteira. Quando você tem uma tabela, ele seleciona só a coluna daquela tabela. E eu prefiro fazer dessa forma, tá bom? Outra maneira que você tem para selecionar é clicar na primeira, Ctrl Shift e seta para baixo, que ele vai até a última linha preenchida, tá bom? Ou também você pode fazer, ó, quando você passa o mouse em cima da linha ali, ó, logo depois da palavra entrada, em cima da linha ele vira uma setinha. Aí você pode clicar ali que ele seleciona, tá vendo, ó? Ele vai selecionando também todo mundo. Mas eu sempre vou usar aqui, tá? Ctrl espaço. Esse é o meu preferido. E vou fechar. Então, olha só, ele está fazendo um subtotal de tabela 2. Tabela 2 é o nome que ele deu para essa nossa tabela. E só da coluna de entradas. Então, olha só, aqui ele já me trouxe o total das entradas. Eu vou fazer o mesmo processo para saída, igual, subtotal. Vou colocar o 9, porque é uma soma, ponto e vírgula. Vou clicar aqui, Ctrl espaço, para selecionar toda aquela coluna. E fecho. Então, olha só, já deu o total de saídas. E o saldo nada mais é do que o somatório desse geral. E se eu somo, ele vai pegando o positivo junto com o negativo, vai descontando, vai acrescentando. Então aqui, igual, subtotal, 9, ponto e vírgula, clico aqui, Ctrl espaço, vou selecionar todo mundo, fecho, parênteses. O que é o bacana aqui, galera? Vamos lá, no dia 3/1, entrou uma nova conta para mim, cartão de crédito. E vai ser, sei lá, R$500. E foi uma saída também, ó. Saída. Então, ó, veja que ele já atualizou todo mundo aqui. E lá em cima também, ó. Então, ele tá somando minhas saídas, ó, 950. E meu saldo já tá certinho aqui com o final. Então, olha que legal que a gente está construindo. Agora vem a cereja do bolo. Eu vou clicar na minha tabela e vou lá em cima, design da tabela. Eu vou vir nessa opção aqui, galera, inserir segmentação de dados. Clica nela. O que ele vai te mostrar? Ele vai mostrar para você todas as colunas que você tem dentro do seu arquivo, né? Dentro da sua tabela. Então, você vai selecionar, nesse caso aqui, a coluna de mês e vou dar um OK. Olha o que ele colocou aqui. Ele colocou esse quadradinho que é uma listinha que tem filtros. Eu posso aumentar, posso diminuir, posso, né, diminuir aqui a altura também. E à medida que você clica nesses botões, ele vai filtrando aqui embaixo. Olha só, eu vou botar aqui, ó, essa do cartão de crédito, galera, eu vou colocar aqui no mês de fevereiro, tá? Olha só, perceba que ele já acrescentou aqui, ó, o mês de fevereiro, porque já mudou aqui, já aparece aqui. Então, quando eu clico em janeiro, ó, quando eu clico em fevereiro, ó, olha o negócio ganhando forma. Vou clicar ali, ó, para limpar o filtro, ele, né, tira o filtro e traz todo mundo. Então, vocês estão percebendo que à medida que eu filtro,
Os cálculos são atualizados? Essa é a diferença entre a função subtotal e uma função de soma, por exemplo, que sempre traria o valor da coluna inteira. A função subtotal permite que você faça uma operação somente com os dados que estão visíveis naquele intervalo. Então, quando eu clico em fevereiro, eu deixo só fevereiro e ele soma só fevereiro. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar várias informações aqui, tá? Só para simular como se fosse as entradas de um ano inteiro, para a gente ter um volume aqui de dados para poder trabalhar. Olha só, galera, coloquei um monte de informação aqui, tá? Informações totalmente aleatórias, mas seguindo essa mesma lógica. Tem coisa que é entrada, tem coisa que é saída. Nessa brincadeira entrou salário, saiu aluguel, saída para serviços, entrou dividendos. Então, isso aqui você vai lançando. E aí o que acontece com a nossa lista? Ó, ela já aumentou. Tá indo até lá novembro, né? Faltou só dezembro. Deixa eu pegar a última informação aqui. Eu vou jogar para dezembro só para ter todos os meses ali em cima, tá? Olha lá, ó. Então tem até dezembro. Mas o que a gente vai fazer aqui para ficar bonitinho? Você vai esticar, né? E vai lá em cima na segmentação, tem que estar selecionado aqui a sua segmentação lá em cima. Segmentação, eu vou na quantidade de colunas aqui, ó, botões, colunas, eu vou colocar 6, porque ele vai deixar, né, 6 meses em cima, 6 meses embaixo. Então diminuo aqui e a gente já tem esse controle aqui mais bonitinho. Então olha só, eu vou clicando nos meses, olha que maneiro. Ele vai trazendo aqui em cima as configurações, né? Os resumos, e eu consigo ver, ó, em setembro eu tive R$2.000 de entrada e eu tive 1.950 de saídas, né? Então meu saldo, o saldo ali de setembro foi de R$50. Às vezes, ó, pode ser que eu tenha um saldo negativo, né? Dependendo do mês, vamos ver. Ó, em março, se for considerar todas as entradas do mês e as saídas, foi um mês relativamente ruim, né? No final das contas, eu tô com saldo positivo, porque nesse caso aqui, um mês vai compensando o outro. Então aqui, ó, nesses valores eu vou deixar formatado também, como eu posso jogar aqui o contábil, né? Então ele deixa aqui o negativo e o positivo também. Só que o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou selecionar as 3 células, vou dar um Ctrl 1 no teclado para abrir essa tela. Ctrl 1, número 1, tá? Ou então, é aqui em cima, em números, lá embaixo, ó, mais formatos de número. Você vai abrir essa tela aqui. E perceba que em moeda, aqui na moeda, eu tenho um formato em que os números negativos eles ficam vermelhinhos. Então você vai clicar ali, ó, nessa última opção e vai dar um OK. Então quando ele encontrar um número negativo, né, ele vai deixar vermelhinho, pinta automaticamente, tá bom? Então eu vou tirar aqui as casas decimais e eu vou criar uma pequena formatação aqui, tá? Então, tô seguindo uma linha mais azulada, então vou botar um azul escuro aqui. Aqui eu vou colocar um azul bem clarinho, tá bom? Eu vou deixar todos os valores pintados com esse azul claro, né? Que automaticamente vai ser o positivo, porque o negativo ele já pinta de vermelho. E aqui eu vou jogar uma fonte branca, vou botar um negrito também. Então já tenho aqui um resumo legal, tá? A segmentação, ó, lá em cima, segmentação, você pode mudar também o tipo de formatação. Vou colocar essa escura aqui, tá? Então, ó, clico aqui. Olha só, toda vez que é negativo, ele deixa vermelho. Agora, alguns últimos detalhes, tá bom? Primeiro, eu vou lá em cima, em revisão, perdão, em exibir, e vou tirar as linhas de grade, para minha planilha ficar toda branquinha. Aí ele tá com esse contorno em volta da segmentação que eu quero tirar. Então, olha o tanto de coisa que você tá aprendendo nessa aula, galera. Essa aula, ela não é só para te ensinar a fazer um fluxo de caixa, para te ensinar sobre o Excel em si, e os recursos do Excel. Então, ó, você vai clicar aqui na sua segmentação, lá em cima, segmentação. Você vai no modelo que você está usando, que nesse caso é esse aqui, ó, tá vendo? É o que está selecionado lá, ó, viu? Esse aqui, ó, botão direito, duplicar. Aí eu vou vir aqui em segmentação de dados inteira, vou formatar, clica aqui na opção, né, para ficar azulzinho, formatar, e eu vou vir aqui dentro de borda, eu vou deixar aqui, ó, nenhuma, e vou dar um OK e OK novamente. Então, nada acontece. Por quê? Eu criei uma nova segmentação. Então, olha lá nos estilos, ó, clica ali na setinha, olha aqui, ó, personalizada. Então, você aplica essa nova aqui, clica nela e ele vai deixar, né, no formato que a gente criou, sem fundo, tá bom? Então, aqui agora, ó, vou inserir
algumas linhas ali em cima, tá? Vou inserir algumas linhas ali em cima, é onde eu vou colocar o meu título, tá? Vou ajustando aqui minha segmentação. Aí é só uma dica que eu dou para vocês, tá? Deixa visível só o que precisa estar visível. Por exemplo, ó, esse geral, saída e entrada, isso aqui não tem que estar visível. Então, ó, vou clicar aqui na coluna H até a J, botão direito e oculta. Deixa oculto lá, tá? Aí você pode, ó, ir formatando melhor aqui, tá vendo? Trazendo, deixando em tamanhos melhores aqui para você se organizar direitinho, para enxergar bem, né? Esse ajuste fino, estica e puxa, você consegue fazer sem mim, tá? Olha que legal. E aqui em cima eu vou colocar um título, inserir, ilustrações, formas, e vou escolher um retângulo. Eu poderia sair mesclando célula em cima para fazer o título? Poderia, mas eu não gosto de mesclar célula, eu prefiro trabalhar com objetos. Então eu vou clicar, vou criar ali em cima, né? Esse retângulo, vou colocar as cores da minha preferência. Vou colocar aqui um título, né? Controle, só comecei a digitar, tá bom? Controle de fluxo de caixa 2024. Ou então vamos botar só o seguinte, fluxo de caixa 2024. Aí eu vou, aqui no final, vou dar um Enter e aqui controle de entradas e saídas, como se fosse uma pequena explicação. Essa linha de cima, ó, eu vou selecionar todo mundo aqui em cima, vou aumentar a fonte, de repente jogar um negrito, né? E o de baixo eu vou deixar assim, até com a fonte um pouquinho menor, como se fosse um comentário, tá? Aí aqui a gente só estica aqui um pouquinho, porque ficou pequeno. Legal, olha aí, ó, o nosso controle de fluxo de caixa 2024, controle de entradas e saídas, e aqui você clica e ele vai trazendo para você, né? Mostrando ali o filtro dos meses, né? Pode fazer algumas formatações finais ali e basicamente está pronto, galera. Vocês vão utilizar as cores que vocês quiserem, tá? Então fica aí qualquer ideia, né? Quando você for colocar uma outra informação no dia 15 de dezembro, acho que você já entendeu, né? Aqui você vai colocar qual que é a descrição, o valor, se é entrada ou saída, e o cálculo já vai ficando pronto ali. Legal? Então você que tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda a gente pra caramba. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, se deu certo, se deu errado, o que aconteceu aí. Conta aqui pra mim e me dê o seu feedback também, que isso é muito importante pra gente. Tamo junto demais, eu te vejo no próximo vídeo.